paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Este trecho de Samuel destaca os desafios de Davi ao retornar ao trono após a rebelião de Absalão. Ele enfrenta questões de lealdade, reconciliação e unidade nacional. A resposta de Mefibosete demonstra humildade e lealdade, enquanto Barzilai exemplifica generosidade e desprendimento. As tensões entre Israel e Judá indicam que, mesmo após a vitória, a unidade do reino ainda está fragilizada. 2 Samuel capítulo 19, dos versículos 25 ao 44. Mefibosete, filho de Saul, desceu também ao encontro do rei. Não tinha lavado os pés nem as mãos, nem feito a barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partira até o dia que ele voltou em paz. Quando, pois, chegou de Jerusalém, vindo ao encontro do rei, Davi disse-lhe: Por que não partistes comigo, Mefibosete? Meu senhor e rei, respondeu ele: O meu criado enganou-me, pois eu, teu servo, dissera-lhe que me selasse a jumenta, para que eu montasse e partisse com o rei, porque o teu servo é paralítico. Ele, porém, caluniou-me junto ao rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como anjos de Deus. Faz o que te parece bom. Toda a família de meu pai merecia morte diante do meu senhor e rei. E, no entanto, admitistes o teu servo entre os que comem à tua mesa. Com que direito posso eu ainda suplicar ao rei? Para que tantas palavras? Respondeu o rei. Eu declaro que tu e Sibas repartireis os bens. Ele pode até mesmo ficar com tudo, replicou Mefibosete, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para sua casa. Berselai, o galadita, desceu de Rogelim e acompanhou o rei, escotando até o Jordão. Era muito velho, com 80 anos. Sendo muito rico, abastecera o rei durante todo o tempo que esteve em Manaim. O rei disse-lhe: Vem comigo e te sustentarei junto de mim em Jerusalém. Mas Berselai disse ao rei: Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e já não me distingo entre o bem e o que não é. Já não posso saborear o que como e o que bebo, e não ouço mais a voz dos cantores e cantoras. Por que iria o teu servo servir de peso ao rei, meu senhor? Teu servo só andou um pedaço do caminho com o rei, e por que lhe haveria o rei de dar semelhante recompensa? Deixa que teu servo volte, para morrer em minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Eis, porém, o teu servo Camaã, ele irá com o rei, meu senhor. Faze dele o que te parecer melhor. Que ele venha comigo, respondeu o rei. Farei por ele tudo o que te agradar, e a ti também te concederei tudo o que desejares de mim. Todos passaram o Jordão diante do rei, que permaneceu de pé. Davi beijou Berselai e o abençoou, e Berselai voltou para sua casa. O rei chegou a Gálgala e Camaã passou por ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo: Por que te tomaram os nossos irmãos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a sua família, com todos os homens de Davi que formam o seu passado? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas: É que o rei nos é mais próximo. Por que vos irritais com isso? Acaso temos comigo algo do rei ou tirado para nós algum proveito? Mas os homens de Israel responderam aos de Judá: Temos 10 partes no rei. Além disso, somos vossos irmãos mais velhos. Por que nos desprezaste? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e o mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel. Neste capítulo de Samuel, vai falar sobre a rebelião de Seba e a restauração da ordem. Após o retorno de Davi a Jerusalém, surge uma nova ameaça à unidade do reino. Seba, filho de Bicri, um benjaminita, incita as tribos de Israel a se rebelarem contra Davi. Davi ordena a Amassa, recém-nomeado comandante do exército, que reúna os homens de Judá em 3 dias para enfrentar a rebelião. Este capítulo destaca os desafios contínuos que Davi enfrentou para manter a unidade e a estabilidade de Israel. A rebelião de Seba revela como descontentamentos podem rapidamente ameaçar a coesão de um povo,
A ação decisiva de Davi, a intervenção sábia da mulher de Abel-Bet-Maaca e a restauração da ordem administrativa demonstram a importância de liderança firme, sabedoria e colaboração para superar crises. 2 Samuel capítulo 20. Encontrava-se ali um homem perverso chamado Sebá, filho de Boque, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou: Nada temos a ver com Davi, nada temos de comum com o filho de Jessé. Volte cada qual para sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Sebá, filho de Boque, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas. Ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. O rei disse a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá, e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abissai: Sebá, filho de Boque, vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o. Não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abissai os homens de Joabe, os sereteus e os feleteus com todos os valentes. Saíram de Jerusalém em perseguição de Sebá, filho de Boque. Chegando junto à grande pedra que se encontrava em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joabe trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada à altura dos rins. Ela desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: Como vais, meu irmão? Tomou pela barba com a mão direita para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joabe e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Depois disso, Joabe e seu irmão Abissai puseram-se a perseguir Sebá, filho de Boque. Um dos servos de Joabe se colocara junto de Amasa e disse: Todos que amam Joabe estão com Davi, sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho, para um campo, e cobriu-o com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Sebá, filho de Boque. Sebá atravessou todas as tribos de Israel, que o desprezaram, e foi até Abel-Bet-Maaca, onde todos os broquitas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura da muralha. Como todos os que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha, uma mulher prudente se pôs a gritar do muro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe que se aproxima, para que eu possa falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: És tu, Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: Ouve as palavras de tua serva, estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: Peça-te conselho a Abel e Adã, para saber se desaparecer os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu: Longe de mim, longe de mim. Não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso. Mas um homem da montanha de Efraim, chamado Sebá, filho de Broque, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-nos só esse e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com descrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Sebá, filho de Broque, e atiraram na Joabe. Este tocou a trombeta e todos se retiraram da cidade, indo cada um para sua tenda. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército. Banaias, filho de Joada, estava à testa dos sereteus e dos feleteus. Adoram presidia os trabalhos. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Siva era o escriba. Sadoc e Abiatá, sacerdote. Ira, o jairita, era também sacerdote de Davi. Este episódio mostra como os pecados do passado têm consequências duradouras que podem afetar gerações. A justiça divina, embora lenta aos nossos olhos, não é indiferente às injustiças cometidas
especialmente contra alianças feitas em nome de Deus. Davi, como rei justo, busca reparar a injustiça e trazer reconciliação, ainda que com dor e sacrifício. Também aprendemos em Resfa que vigiou os corpos de seus filhos com amor e perseverança, uma imagem forte de fidelidade materna diante da tragédia. Ao final, a reconciliação com Deus se dá não apenas com palavras, mas com ações concretas de reparação, respeito à aliança e dignidade para os mortos. 2 Samuel capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabonitas. O rei chamou então os Gabonitas e falou com eles. Ora, os Gabonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus, os quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los, em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabonitas: que devo fazer por vós, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabonitas responderam: não é questão de prata e ouro, a nossa questão com Saul e sua família. E não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes. Disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel. Seja-nos entregue 7 dos seus filhos, para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaom, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos de Resfa, filha de Aias, dera a Saul Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Morebe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Bersalai de Meola. Entregou aos Gabonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aias, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre ele a chuva do céu. E ela não deixou que os pássaros do céu poupassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aias, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes, em Galaade. Esses o tinham tirado furtivamente da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como os supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus se compadeceu da terra. O capítulo 6 de João nos leva à experiência profunda do cuidado e da presença divina. No alto da montanha e no meio do mar revolto, Jesus revela que não há lugar nem situação onde ele não esteja presente e atuante. Ele vê a multidão faminta, sonda os corações aflitos e age com poder e compaixão. Jesus multiplica o pouco que é oferecido com fé, 5 pães e 2 peixes. Ele não apenas resolve uma necessidade física, mas convida seus discípulos a confiarem na lógica do reino, onde a generosidade vence o cálculo e o amor supera a escassez. Logo após, quando os discípulos enfrentam a escuridão e a tempestade, Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. Seu gesto não é espetáculo, mas cuidado. Ele não abandona os seus no medo, e sua presença transforma o pânico em paz. Vamos à leitura. Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 21. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam uma grande multidão, porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pedaço.
Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando ele saciado, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. O trecho do salmo de hoje é uma denúncia contra o coração corrompido pela malícia, pela mentira e pelo desejo de destruir os justos. A figura de Doeg, que traiu Davi e os sacerdotes de Nob, simboliza todos os que usam a palavra para ferir, caluniar e destruir. O salmista não apenas denuncia o mal, mas confia que Deus é justo e que a verdade não será vencida pela falsidade. Vivemos num mundo onde a mentira muitas vezes parece prevalecer. Este trecho é um chamado para examinar a língua e o coração. O que temos semeado com nossas palavras? A verdade, o bem ou o engano e a divisão? Salmo 51, dos versículos 2 ao 7. Quando Doeg, o Idomeu, veio dizer a Saul: Davi entrou na casa de Aquimeleque. Por que te glorias de tua malícia, ó infame e prepotente? Continuamente maquinas a perdição. Tua língua é afiada navalha, tecedora de enganos. Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade. Só gosta de palavras perniciosas, ó língua pérfida. Por isso Deus te destruirá. Há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda e te extirpará da terra dos vivos. Este trecho de Provérbios oferece uma sabedoria prática e espiritual. Ele mostra como a justiça traz paz e segurança, enquanto o pecado encoberto, o governo corrupto e o coração endurecido levam ao colapso e à miséria. O versículo 13 é particularmente poderoso. A confissão e o abandono do pecado abrem as portas da misericórdia. Provérbios capítulo 28, dos versículos 12 ao 17. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso esfamado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.